Olá, profissional! Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Vamos Ouvir o Mestre, que acontece todas as quintas-feiras numa das redes sociais do Meu Emprego Novo Responde. Hoje eu quero tratar com vocês de algo que eu acho absolutamente importante a gente falar e refletir a respeito. Então, eu estava falando que eu gostaria de abordar um assunto que eu considero muito importante a gente refletir. Aliás, todo profissional deve refletir sobre esse assunto e, na verdade, é uma reflexão que tem que permear toda a nossa carreira profissional, desde o início até, vamos dizer assim, o pós-aposentadoria, que é falar dos desafios que a gente enfrenta na nossa carreira, os desafios que a nossa os desafios que são naturais na nossa profissão e também aqueles que não são desafios tão naturais ou não são esperados, ou pelo menos não eram até um determinado momento, mas por mudanças no mercado de trabalho e no mercado de recursos humanos, por mudanças na formação dos novos profissionais que vêm depois da gente, com o advento de novas tecnologias ou de novos métodos que estão relacionados com a nossa prática profissional, vão se impondo como desafios que não eram esperados, mas os quais a gente tem que estar monitorando, tem que estar percebendo que esses desafios nos estão sendo colocados para que a gente possa ser proativo e se antecipar aos problemas que podem ser gerados a partir desses novos desafios e que não eram esperados na nossa profissão e nem na nossa carreira. E por isso que a gente tem que estar sempre de olhos bem abertos para enxergar o que vai acontecendo em todo o tempo do nosso exercício profissional. Para que isso? Para que a gente não fique para trás em relação a manter a nossa competitividade no mercado de trabalho, a manter a nossa possibilidade de concorrência frente ao mercado de recursos humanos que vai se preparando ou junto ou até antecipadamente a gente para se manter ou se colocar cada vez melhor no mercado profissional ao qual a gente está ligado. Então, qualquer que seja a sua profissão, em todas elas, desde as profissões mais simples até aquelas que exigem formações cada vez mais avançadas e maiores, até no nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa. Todos nós somos desafiados o tempo todo e a gente tem que estar do ponto de vista pessoal, estruturado e com a autoestima regulada o suficiente para que a gente possa, então, reconhecer o desafio e entender que esse desafio ele pode nos colocar a perspectiva de aproveitar, superar e empreender-se em novas oportunidades, ou então de sucumbir frente a eles por nos sentirmos despreparados e inseguros para lidar. Essa segunda opção, ela não deve ser a escolha da gente nunca. A gente sempre deve escolher em enfrentar e superar os desafios que nos são colocados. E como é que a gente faz isso? Já falei da primeira reflexão, que é estar estruturado emocionalmente, com a saúde física também e a saúde mental, psicológica, emocional, enfim, a nossa saúde integral bem calibrada, bem regulada, para que a gente possa contar com todas as nossas forças, disposição e ânimo para lidar com essas coisas. Além disso, a gente se sentir também preparado do ponto de vista dos conhecimentos que a gente reúne para analisar as situações desafiadoras e poder pensar em propostas de soluções. E eu estou falando aqui de desafio de uma forma muito geral. Esses desafios tanto podem ser relacionados com as tomadas de decisões que você tem que fazer enquanto profissional para cumprir as suas responsabilidades ao ocupar um cargo numa empresa, como os desafios relacionados com o que falei com as mudanças no mercado de trabalho, no mercado de recursos humanos e com as novas metodologias e tecnologias que vão sendo inseridas na sua área profissional e que você precisa estar o tempo todo acompanhando. Mesmo que no momento em que elas surjam, não sejam metodologias ou tecnologias que você vai utilizar no momento atual, porque não vai ser exigido de você isso na empresa e no cargo que você ocupa, mesmo assim você tem que estar se preparando, porque a gente nunca sabe quando o desafio virá. E pode chegar um momento do desafio em que você seja requerido a apresentar conhecimentos numa metodologia, numa tecnologia que antes você não precisava dominar e você não vai estar preparado porque ficou estacionado em zona de conforto e não entendeu que podia ser um dia requerido isso para você. Além disso, de ter o domínio do conhecimento, porque o domínio do conhecimento, nesse sentido, ele vai trazer uma capacidade, uma possibilidade de fazer reflexões, de estabelecer linhas de pensamentos e de aprender a falar a linguagem associada a essas tecnologias e a essas novas metodologias, demonstrando não só para você, mas principalmente para os seus pares e para os seus futuros clientes ou contratantes, empregadores, de que você tem o domínio daquilo. E além disso, de saber pensar e saber falar, você também tem que saber fazer. Então, junto desse conhecimento, ele não deve ser um conhecimento somente enciclopédico, mas tem que ser um conhecimento que você possa tornar praticável e que você possa utilizar dele, do ponto de vista prático, para realizar operações, buscar soluções e empreender uma solução com eficácia o suficiente para efetivamente solucionar o problema e ter essa sensação que é muito real de superação. Porque depois, quando a gente olha para trás e percebe que superou o desafio, a gente se sente muito mais fortalecido para enfrentar os próximos que virão. Então, na verdade, tudo isso que eu estou falando se constitui para um profissional em estabelecer uma formação teórica e prática e também de um treino pessoal, individual, que é intransferível e emocional, de estar preparado para os desafios profissionais. Eu creio que com isso eu já deixo vocês aí com material suficiente para pensar o que é que você tem feito para se preparar para os desafios profissionais que você possa ser levado no futuro. E como você esteve lidando com os desafios que você já superou. Eles te levaram mais energia do que era necessária porque você não se sentia preparado, ou você transitou por eles de uma forma equilibrada em todos os sentidos e podendo utilizar das suas plenas capacidades, competências, habilidades e conhecimentos e aplicar
na solução dos problemas que esses desafios traziam e superar sem grandes desgastes, ou pelo menos sem desgastes desnecessários. E que, depois de ultrapassar um desafio, você tem conseguido reunir energia suficiente para comemorar essa superação, ou você termina tão estressado a ponto de nem poder reconhecer que você mandou muito bem, porque o que fica é só a sensação de medo e do quanto isso teve de custo emocional para você. Então fica ligado, reflita bem sobre isso, e se você achar que vale a pena conversar com a gente no Meu Emprego Novo, faça contato por uma das nossas redes sociais e vamos conversar sobre isso, sobre os desafios profissionais. E se você quiser, é lógico, pode deixar abaixo desse vídeo os seus comentários, que a gente promete responder a todos. Até o próximo, vamos ouvir o mestre.